Então, pessoal, como eu falei para vocês, a aula sobre máximos e mínimos, a gente quer descobrir qual é o ponto em que a função é o máximo e qual é o ponto em que a função é o mínimo. Como é que a gente faz isso? O que é um máximo? Vamos pensar no que é um máximo de uma função. Então, uma função, vamos pensar no gráfico dela aqui, ó. Uma função, ela vai ser uma f de x, né? Essa f de x vai ter uma forma. Por exemplo, ela pode ser uma coisa assim. E poderia ser um polinômio de ordem 3. Certo? Então, se a gente pegar esse polinômio aqui e fizer ele entre menos 1 e 6 aqui, a gente olha para o gráfico e a gente consegue ver que o mínimo dela é aqui em menos 1, né? E o máximo dela está lá em x igual a 6, no gráfico. Ok? Mas tem dois pontos interessantes aqui, que são esse cara aqui e esse cara aqui também. O que esses dois pontos entre o intervalo, né? O que esses dois pontos têm de interessante e em comum? Mais alto e mais baixo. Um pouco mais específico que isso. Lembre da derivada. Localmente, vocês veem que isso aqui é um mínimo. Isso aqui é um máximo, né? Vocês olham e conseguem perceber isso, né, num gráfico. Ó, é um máximo por quê? Se você olhar aqui na vizinhança próxima dele, é o ponto máximo, né? Aqui na vizinhança próxima, todos os pontos da função estão mais para baixo. Isso é um ponto máximo. Isso aqui é um mínimo. Se tu olhar aqui um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, todos os pontos estão para cima. Então ele é o menor valor. Ok? Então, por lógica, a gente consegue perceber que isso daqui é um mínimo local, esse aqui é um máximo local. Local por quê? Porque eu não tenho nem a forma, nem qual é a função que eu estou desenhando. Mas por esse desenho eu vejo que localmente aqui, ele é um máximo, mas globalmente esse cara é maior. Mas isso ainda assim é interessante. Porque localmente aqui a gente olha logo à direita e logo à esquerda, todos os pontos da função estão para baixo. Então ele é o máximo. Bom, vou olhar aqui isso aqui como máximo local e aqui como mínimo. Lembra que eu falei para vocês, eu perguntei para vocês, vocês entenderam como é que faz a reta tangente, né? O que esses dois caras têm em comum? Vamos lá. A reta tangente tem inclinação igual a zero. Vocês veem? Olha só, nesses dois caras, a reta tangente tem inclinação igual a zero. Esse cara aqui e nesse cara aqui, ó. Não é? Então, olha só. Isso aqui, ó, nos pontos extremos, muito importante isso aqui, ó, nos pontos extremos locais, porque aqui é local e aqui é local. Se a gente fosse olhar global, a gente teria que ver esses pontos aqui também. Tá? Então, nos pontos extremos locais, o m, que é o coeficiente angular da reta tangente,
pontos extremos locais, o m é igual a zero. Não é? Todo mundo concorda com isso, assim? Ou alguma objeção? Alguém? Não concorda? Alguém é contra isso? Tranquilo, né? Essa parte é bem simples. Vejam bem, lembrando que esse m aqui e o m, ele é obtido pela derivada da função em x, né, da f de x. Não é mesmo? Então vejam só, se a gente pegar uma função qualquer, né, e a gente fizer a primeira derivada dela, a gente faz a primeira derivada dela, e iguala essa função igual a zero, a gente pode ver qual é o x onde ela é zero. Não é? Nesse caso aqui, a gente ia ter dois valores de x onde ela é zero. Certo? Esses são os extremos locais. Simples. Né? Então, como é que a gente faria isso? Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Eu separei. Deixa eu ver. Ó. Vamos ver com um exemplo. Vocês têm uma lista de exercícios. Eu não consegui tirar tempo para ver se esse aqui que eu vou fazer agora está na lista de exercícios. Mas eu vou anotar aqui e daí vocês podem conferir se já é um exercício da lista. Tá? Aqui ó, é o 47 da página 254. O exercício 47 ele nos dá uma função 4.1. da qual? 4.1. 4.1, seção 4.1. Então, como exemplo, vamos resolver esse problema aqui. A função que está aqui é o 3x ao quadrado menos 12x mais 5 é essa função aqui. E ele ainda nos dá um intervalo de 0 a 3. Ok? Então, como é que a gente vai achar os pontos extremos? Mínimo absoluto é extremo local. Como? Ali pede mínimo absoluto, né? Uhum. É extremo local? O problema ele está pedindo assim, encontre os valores máximos e mínimos absolutos no intervalo dado. Ok? É esse valor do extremo local. Vamos fazer que daí eu acho que tem um detalhe aqui que é importante, que eu estou deixando para falar no exemplo. Tá? Olha só, quando a gente faz a derivada, a gente vai encontrar esses caras aqui, tantos quantos a função tiver. Ela pode ter 1, 2, 3, infinitos, ou nenhum. Ela pode não ter nenhum. Por exemplo, a função x mais 1, ela é uma reta aqui, né? Ela não tem nenhum extremo local. Mas se a gente põe um intervalo, aqui vai ser o máximo, aqui vai ser o mínimo. Vocês visualizam isso, né? Beleza. Vamos para aquela função e a gente tem aquele intervalo. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar a derivada dela. E igualar essa derivada com zero. Quando a derivada é igual a zero? Então a pergunta aqui é, quando a derivada é igual a zero? Vai ter algum ponto dentro daquele intervalo em que a derivada vai ser igual a zero? Essa é a segunda pergunta. É o equivalente a gente ver se a reta tangente tem inclinação zero. Ok? Então vamos lá. Derivada daquela função. 6x menos 12. Igual a zero. Então a gente fica com 6x igual a 12. X igual
a 2. O x está no intervalo, né? Beleza. Então a gente tem aqui um extremo local. Isso aqui nos diz se ele é um extremo local. Mas tem um detalhe muito importante aqui. O problema nos perguntou qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo absoluto. O que a gente vai ter que fazer? Vocês veem que essa derivada nos dá informação aqui dos extremos locais. Mas a gente não tem informação sobre os limites do intervalo. Não é? Então vejam bem. Qual é o valor da função f nesse extremo? Qual é o valor da função f em x igual a 2? A derivada dela é zero. Desculpa. Não da derivada. A própria função. Qual é o valor da função em x igual a 2? É 3 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 5. Vocês concordam? Menos 7? Olha, então a função em x igual a 2 é menos 7. Eu não fiz a conta, só confio em vocês. Tá bom? E o que a gente tem? Isso daqui é o máximo, o mínimo, o máximo absoluto, o mínimo absoluto? A gente não sabe. A gente só sabe que ali ele ou está no mínimo ou no máximo. A gente não sabe qual que é. Como é que a gente vai saber se ele é o máximo ou o mínimo e se ele é absoluto? A gente vai pegar essa função aqui e aplicar nos extremos. Nos extremos não, é no limite do intervalo, né? Que no caso é o x igual a 0 e o x igual a 3. Né? O x inicial e o x final. Porque esses pontos aqui são importantes também. Porque, vamos fazer aqui, ó, o f de 0. Como que fica? 3 vezes 0, menos 12 vezes 0, dá 5 aqui, né? Ok? Olhem isso. A gente já sabe que a função, quando está no 0, ela é 5. Mas quando ela está no 2, é menos 7. Então, se a gente fosse comparar só esses dois valores, esse é um máximo, esse é um mínimo. Comparação. Certo? Mas a gente ainda não sabe como é que se comporta a função lá no 3. Então a gente tem o f em 3, que vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 5. Tá? Aqui dá quanto? Menos 4. Menos 4? Vou por aqui, ó. Menos 4. Então a f 3 igual a menos 4. A f de 0 é igual a 5. E a f em 2 é igual a menos 7. Mínimo absoluto. Olha só o que aconteceu. Ela estava em 5. Vamos dar uma olhadinha, tentar mais ou menos desenhar aqui, ó. Aliás, ela é negativa. Olha, a gente não sabe bem o que aconteceu nesse intervalo, mas a gente sabe que do 0, do x igual a 0, que é aqui, aí a gente tem 1, 2 e 3, né? É esse aqui o intervalo em que a coisa aconteceu. A gente sabe que no x igual a 0, ela está em 5 aqui.
né? Do x igual a 2, ela está em menos 7. No x igual a 3, ela está em menos 4. Bem fora de escala, menos 4. Mais ou menos isso. Então aqui no 3, ela estaria aqui. Estou fazendo um esboço bem grosseiro aqui, né? Ó, no 3, ela está aqui em menos 4. No 2, ela está em menos 7. E ela está em 5 aqui no 0. A gente sabe que esse cara aqui tem uma reta tangente igual com inclinação 0. Né? E foi o único ponto extremo que a gente encontrou. Então vocês percebem que a única forma possível aqui é essa, né? Porque a gente só tem um ponto extremo nesse intervalo, tá aqui. Ó, só tem um ponto extremo. E aí a gente tem um limite aqui e outro limite aqui. Mesmo sem desenhar isso aqui, a gente pode ver, ó, o mínimo absoluto é esse cara aqui. E o máximo absoluto é esse cara aqui. Não é? Pessoal, razoavelmente simples, não é? Ah. Aí, que parte que você não tinha entendido antes? A Luiz, ela tem diferença. Então, ó, vocês estão vendo que não é tão difícil. O primeiro passo é fazer a derivada, ver quando a gente tem um extremo local. O segundo passo é a gente calcular os limites. Claro que a gente vai poder ter mais x, eventualmente a gente vai ter mais valores aqui. A gente testa em todos, certo? Depois a gente vai ver que com a derivada segunda, a gente já tem informação de concavidade. E aí a gente já vai ter informação se ele é um máximo ou um mínimo, mesmo sem precisar fazer a comparação, né? Ok? Porque aqui, sem eu fazer essa comparação e sem fazer uma estimativa gráfica, esse ponto aqui, eu não saberia se ele era uma inflexão para baixo ou uma inflexão para cima. Mas é que, se eu pensar numa inflexão para cima, ele não encaixa nos outros pontos, né? Professor, ali no aplicar a função de x nos limites do intervalo, aí ali é x inicial e x final? Isso. Na verdade é x igual a 0, x igual a 3. Eu acabei fazendo o subíndice ali, mas não sei se ajudou muito. Ok, pessoal? Olha, eu acho que a partir de agora, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer outros e vendo como a coisa funciona em diferentes funções. Beleza? E era isso. Daí, dependendo conforme eu ver que vocês realmente entenderam, a gente fez vários exercícios aqui, aí eu falo sobre a técnica da derivada segunda. Ok? Tento explicar. Se não, fica para a próxima aula. Lembrando que amanhã tem um testinho, né? Isso aí não vai estar em teste. Não, essa parte não. Ok? E a parte de aproximação linear também vai ficar de fora. Porque a gente combinou que o professor Santana não deu essa parte. Daí a gente não vai cobrar no testinho. Que vai cair exatamente? Um pouquinho antes de você chegar, a gente fala sobre isso. Não, tudo bem. Mas é derivada de produto, quociente, regra da cadeia, derivada implícita. Basicamente isso. Aquela técnica a derivada do logaritmo, você põe o logaritmo em tudo, lá, e depois deriva, não vai. Mas vocês vão ter que saber qual é a derivada do logaritmo, né? E trigonométrica e trigonométrica inversa, não também? Não. Apesar que ela entraria implícita, né? Mas não, foquem no produto, quociente, regra da cadeia, principalmente. E a implícita não deixa de ser uma aplicação das outras. Ok? Obrigada. Professora, e aí você que vem antes também, um testinho vai dar nos 30 minutos, né? Isso. Beleza, pessoal? Todo mundo copiou? Eu posso apagar esse quadro?
fazer o... Vou fazer o 48. O 48 é interessante porque ele já tem x ao cubo. Sim? Não tem que ligar aqui os outros, nada? Isso aqui é bem violento. Vamos colocar O tijolinho então. Tá, isso vai dar bem. Esse aqui nem é. Esse aqui não foi. Deu pra vocês. Os de Esse aqui não adianta. Ó, então, vamos lá, vamos fazer mais um pra gente verificar se entendeu mesmo, tá? Aqui eu vou meio que perguntando pra vocês e vocês vão me ajudando a fazer essa questão, pode ser? Qual que é a primeira etapa pra gente achar os máximos e mínimos? Para achar os máximos e mínimos locais. Então a gente deriva iguala a zero. Então, vamos lá. F' de x igual a zero. Qual é a derivada F' de x? Menos 3. Só isso, né? Até eu vou apagar aqui assim, ó. A gente só trabalha com... Aqui, ó. Então a gente tem 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. E agora? Ao quadrado é igual a 3. Vai ficar mais ou Tem menos. que ser 1, né? Porque a gente põe 1 aqui para dar 3 menos 3 igual a zero. Ou menos 1. Não é? Sim. Então a gente tem o x igual a 1 e o x igual a menos 1. Tanto x igual a 1 quanto o x igual a menos 1 são extremos, porque eles satisfazem a condição de a derivada ser igual a zero. Ok? Qual que é o segundo passo agora? Aplicar a função de x nos limites do intervalo. É verificar qual é o valor da f desses pontos aqui. Depois a gente aplica nos limites. Na verdade, na prática não faz diferença, mas só para a gente seguir o roteiro que eu fiz antes. Naqueles pontos 0 e 3. Não, primeiro a gente acha a f aqui, nesses pontos. Ah, naquela é x. Isso. Ah, entendi. Eu passo aqui. Porque esse daqui é o x, aonde a f É fica no... sim. Esses aqui são os x's, aonde a derivada é zero. Ou seja, é onde a f chega ou no máximo ou no mínimo. Não é? Então, primeiro, antes de ver os extremos, a gente tem que aplicar a f nesses caras aqui, ó. Então, esse daqui é o primeiro passo. O segundo passo é aplicar nesses caras aqui. Né? É a f em 1 e a f em menos 1. Alguém me reparou que o menos 1 está fora do intervalo? Está fora do intervalo, não é? Eu vou calcular da mesma forma agora, mas na prática, para a resolução do problema, esse menos 1 não entra. Não é necessário. Porque ele está fora do intervalo definido. Ok? Então, menos 1 não está no intervalo definido. Mas mesmo assim, ele é um ponto extremo, porque essa função aqui ela é definida mesmo fora desse intervalo. O domínio dessa função é menos ou mais infinito, né? E aí, como é que fica a função aplicada em 1? 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 1, né? Que fica quanto aqui? E depois do menos 1 aqui, esse daqui que está fora do intervalo. Esse cara aqui está fora do intervalo. Então a gente fica com menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1,
mais 1. Isso aqui fica 3 positivo, menos 1 com mais 1, né? 3 positivo. Certo? Mas esse cara aqui não nos interessa. O terceiro passo, sim. A gente vai pegar a função e aplicar nos extremos. Tá? Então, segundo passo, aplica nos pontos que a gente achou, nos x que a gente achou aqui. Depois, terceiro passo, aplica nos extremos. Então a gente vai calcular f em 0 e a f em 3. Sempre na função, não sei. Só na função. A derivada a gente só vai fazer para encontrar os pontos onde ela é 0. E quais são os x onde ela é 0. O resto não nos interessa. Porque nos interessa mesmo é a função. Né? É uma estratégia para a gente encontrar a inclinação da reta 0. E aqui? Aqui é 1, né? Fácil. E aqui a gente tem 3 ao cubo menos 3 vezes 3 mais 1. E agora? 3 ao cubo 7. menos 9, mais 19? Parece. Parece? Aparentemente é 19. Agora a gente vai comparar todas, né? Vamos comparar. Vamos lá, ó. No início do intervalo, a gente tem a f em 0 é igual a 1. No meio do intervalo, a gente tem o extremo local, que é a f em 1, né? Que é menos 1. No extremo direito do intervalo, a f em 3, a gente tem 19. Isso aqui é o que está dentro do intervalo, né? Claro que a gente tem aqui um outro cara, que é o f em menos 1, que é 3. Mas para análise ele está fora. O nosso intervalo começa aqui, ó, ele está em 1. Ele vai para menos 1. E depois ele vai para 19. Ou seja, vocês veem que ele estava positivo aqui, ele foi para negativo e depois subiu lá para cima. Qual que é o máximo? O x máximo é igual a 3. Né? E a f do x máximo é 19. Né? A gente poderia colocar que a f máxima absoluta é 19. Por comparação. Né? Aí aqui, qual que é o mínimo? Esse cara aqui, né? Esse aqui é o mínimo. Então a gente tem o x mínimo é igual a 1 e a f mínima é menos 1. Pessoal, então aqui, ó, esses aqui são os intervalos. Claro que ele extrapolou meu limite de gráfico aqui, mas vocês veem que ela vai lá para cima. Vamos olhar aquele ponto lá, o menos 1. O que acontece naquele ponto f menos 1? F de x igual a menos 1. Ele é um extremo local, né? A gente encontrou esse x a menos 1 quando a gente estava calculando os x onde a inclinação da reta tangente é 0. Certo? Então é um lugar onde ou ele está
no máximo para descer, ou ele está no mínimo para subir. Qual dos dois que vocês acham que é ele, olhando para isso? Um no máximo para descer, menos um no mínimo para subir. Vocês estão vendo que aqui ó, ele está subindo, né? E a gente quer olhar para o cara, o x menos 1 aqui, ó. A função f ela é definida fora daquele intervalo entre 0 e 3, né? Ela existe. Então, olha só, a gente sabe que nesse cara aqui, ele tem algum ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui. Esse foi o canetão. Tem um lugar aqui em cima, na verdade exatamente no y igual a 3, né? E x igual a menos 1, que a inclinação da reta tangente é 0. Vocês estão vendo que se ele está subindo aqui, ó, quer dizer que ele vai chegar num ponto e descer? Né? Porque a informação que a gente tem é que aqui tem uma barreira. Certo? Olhem para a forma dessa função aqui, ó. Depois ele vai para baixo lá, né? Isso aqui é a curva, a forma característica de um polinômio de ordem 3, né? Polinômio de ordem 3, olha só. Polinômio de ordem 3 é caracterizado pelo fato de ele ter 1, 2, 3 raízes. Vocês lembram disso? Sim. 3 pontos onde essa função aqui tem 3 valores de x onde isso daqui pode ser igual a 0. Né? Então são 3 valores de x onde ele encontra o eixo x. Né? Então, o número de vezes que se tratando de polinômios, o número de vezes que ele encontra o eixo x aqui é a ordem do polinômio. Algumas vezes ele pode vir aqui e encontrar uma vez só, né? Mas se vocês olharem aqui, ó, a derivada dele é um polinômio de ordem 2. Né? Polinômio de ordem 2 vai ter duas soluções. Ó, tem 1, 2 tangentes com inclinação 0. Vocês viram? Que um polinômio de ordem 3 vai ter 3 soluções. A derivada dele é um polinômio de ordem 2. Então a gente vai ter 2 pontos onde a inclinação é 0. Legal, né? Cara, eu acho isso muito legal. Só eu que acho muito legal. Só eu. Tudo bem, ainda assim é muito legal pra mim. Quando a gente compreender 100% vai ser mesmo. Essa é a ideia. Tá bem? Mas mesmo não achando tão legal quanto eu acho, vocês entenderam. Então já tá bom. Pra mim já tá legal. Vamos ver mais uma? A parte do livro não, calma aí. Tudo bem, tudo bem. Eu vou apagar só essa parte aqui que eu já coloco o próximo. Se vocês prestarem atenção, eu me detenho com a turma de vocês muito pouco nos teoremas. Tá? Os teoremas são muito importantes, porque eles embarcam os limites gerais das funções matemáticas em que essas técnicas funcionam. Então, os teoremas são muito importantes. Mas vocês estão estudando engenharia, né? E para vocês, mais importante, não que não seja importante, mas mais importante do que saber os teoremas é saber aplicar as técnicas. Vocês vão precisar disso. Saber que o limite você, pá, derivada da primeira. Né? O extremo da função, pá, derivada da primeira. Certo? Depois vocês vão ver se é máximo ou mínimo, pá, derivada da segunda. Eu ainda não mostrei para vocês, mas vai ser mais ou menos isso. Ok? No cálculo 2, vocês têm cálculo 2 e 3 também? Só cálculo 2? Eu não sei exatamente a súmula dos cálculos 2 e 3 de vocês, mas vocês vão ver funções de 2 variáveis. E aí, em vez de vocês terem um gráfico assim, vocês vão ter uma superfície. Tá? E pessoal, tem técnica para achar o mínimo de uma superfície. Tipo o vale de uma montanha. Né? Uma região montanhosa, você tem um pico, um vale. Tem técnica matemática, assim, ó. É um pouquinho mais complicado que isso, mas
cara, é bem simples, não é o fim do mundo, é super fácil de fazer. Ok? Então, isso aqui na verdade dá meio que uma base para uma técnica bem maior de problemas de otimização. Que é achar, por exemplo, se a gente achasse uma função aqui que desse o custo de um produto, tá? O custo de produção, e colocar todas as variáveis lá, a gente pode achar qual é a combinação de variáveis que dá o menor custo. Isso é relevante, não é? Tá? Vocês estão fazendo a engenharia de... esse tipo de engenharia de materiais. E controle de automação. Controle de automação também tem. Sim. Pessoal, essa parte dos máximos e mínimos de funções, se vocês entenderem, cara, vai ajudar muito para vocês na formação de engenheiro. Tá? Se vocês estão entendendo, cara, vocês podem até não morrer de amores, que nem eu. Mas tá bem legal já. Beleza? Professor, Sim. Pode falar. eu não entendi muito bem como que a senhora fez esse exercício de gráfico. E como é que eu fiz a construção do gráfico? Isso aí. Tá. Eu vou falar rapidamente, mas eu não vou perder muito tempo aqui, porque a gente vai ter toda uma parte para estudar a construção do gráfico em que a gente vê isso. Que é logo, a gente tem agora máximos mínimos, depois do tal, e aí já entra na parte da construção de gráfico. Tá bem? Mas assim, ó, basicamente eu parti dos pontos, ó. Eu fiz vocês já fizeram aquele... Sim. completar uma florzinha com os pontinhos, assim, você vai ligando os pontinhos? Foi isso que eu fiz. Eu peguei lá, ó, eu tinha o 13 e 19. Eu tinha o 19 lá em cima. Eu tinha o 13 aqui. E aí eu peguei aqui, ó, eu sei que o ponto está lá. Aí eu peguei o 1 e menos 1. E eu sei que tem um ponto aqui. Aí eu vi que eu tinha o 0 e 1. Aí eu peguei um ponto aqui. Né? Sim. E aí eu sabia que eu tinha ainda menos 1 e 3. Você vê que ficou um pouco fora de escala, né? 19 lá pra cima. Vou até puxar um pouco mais pra cá, o 13, assim. Não vai ficar bem certinho, mas... Então eu tinha esses pontos aqui. Um polinômio é uma curva suave. Ele é uma curva suave, ele não tem... O polinômio não vai fazer isso aqui nunca. Né? Então, e um polinômio de ordem 3, eu sei que ele vai ter duas inflexões. Eu sei que esse cara aqui é uma inflexão e esse cara aqui é uma inflexão. Então eu não tenho como ligar esse ponto para cima fazendo uma inflexão assim. Então só me sobra outra opção, que é uma inflexão assim. Né? E aqui, ó, eu não tenho como ligar esse ponto para baixo aqui se não for com uma inflexão assim. É mais ou menos isso que eu fiz. Beleza? Tá? Adiantando um pouco o que a gente vai ver depois lá na construção de gráfico. Teria ainda, já que entramos nesse assunto, teria ainda a possibilidade de, por exemplo, ó, a gente tem uma função que desce, ela sobe. Aqui é claro. E se ela fizesse assim, ó. Tá? Então aqui, ó, não é nem o máximo nem o mínimo. Ele é um ponto de inflexão. Tá? Mas depois, quando a gente vê a derivada segunda, vai ficar bem claro isso aqui, ó. Vai ter mínimo, ponto de inflexão, máximo. Beleza? Mas aqui a gente não tem ponto de inflexão nesse problema. Um polinômio de ordem 3 poderia ter um ponto de inflexão. Mas na próxima aula acho que a gente já vai ver isso. Tá. Eu disse que eu ia escrever aqui e fiquei conversando. Deixa eu passar um pouco pra gente aqui. Tá. Vamos ver um pouquinho diferente aqui, ó. Vamos ver um t raiz de 4 menos t ao quadrado. E raiz de 4 menos t ao quadrado. Isso aqui é uma f de t. E ela está no intervalo de menos 1 e 2. Isso aqui é o 55. Eu posso apagar o resto aqui? Daí eu saio com o quadro limpo.
Tinha uma coisa importante que eu estava esquecendo aqui. Uma lista de presença. Vou começar com canto assim. Pode ser? Escreve a lista de presença. Ah, vocês já começaram? Então, parabéns pela sua. Obrigado. Obrigado. Tá. Vamos lá, pessoal. Aqui. Primeiro passo. O problema é o mesmo. A gente quer achar os máximos e mínimos absolutos dessa função naquele intervalo. Primeiro passo. Derivada. Todo mundo entendeu? Vamos lá. Primeiro passo. Derivada. F' de t igual a 0. Certo? E a gente vai achar os valores de t aonde a inclinação fica 0. Certo? Vamos lá. Como é que a gente faz aquela derivada? A gente tem aqui um produto e tem uma regra da cadeia, né? Então, vamos fazer o produto, né? É o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, é o t vezes... Como é que fica a derivada? Fica meio sobre raiz de 4 menos t ao quadrado vezes 2t. Muito bom. Ó, é o t... Esse é o deveria ser. Não, é o primeiro vezes a derivada do segundo. Ah, tá. E depois. Né? Ó, o primeiro é t vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo é isso aqui. Tá certo, né? Aqui é um 1. Alguém não entendeu? Pode perguntar. Aí a gente vai fazer a segunda parte, que é mais a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é a raiz de 4 menos t ao quadrado. Ok? E aí a gente vai querer que tudo isso aqui seja igual a 0. Ficou mais difícil, né? Eu sei, eu tô apavorado de errar essa conta aqui e a gente tá gravando. Por isso que eu vou deixar pra vocês fazer, eu só vou escrever no quadro. Aí a culpa é minha. Ou se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Voltando aqui, ó. A gente tem, então, esses dois aqui corta, com t ao quadrado, né? Sobre raiz de 4 menos t ao quadrado. Essa parte eu sei. Mas, aliás, aqui eu posso pôr um igual, né? Igual a menos raiz de 4 menos t ao quadrado. Se eu só passei esse cara aqui para o outro lado, eu cortei esse 2 e fiz isso aqui ao quadrado. Não fiz muita coisa. Sim? Não? Tá, Mas eu não entendi. Por que como sumiu e virou menos. Ó, o 1 aqui não importa se ele tá ou não tá, né? Ah, mas que virou menos. Porque ele foi pro outro lado da igualdade. Ó, fosse esse cara aqui pro outro lado, fica um negativo. Faz sentido. Sim? Esse 2 corta com esse, e aqui eu tenho t vezes um t ao quadrado. embaixo não ficaria quadrado, né? Como? Lá embaixo não ficaria quadrado. O que é o quadrado? Porque tá, tipo, a raiz elevada ao quadrado. Não, aqui não tem. Aqui tá certo assim, né? Porque são parênteses, né? O que eu posso fazer agora é esse cara aqui multiplicando lá, daí sim eu tenho quadrado. Ó, daí eu posso ter aqui, ó, t ao quadrado, aí eu pego todo esse cara aqui, ó, e levo lá, e aí o que eu vou ter? Menos, aí eu posso escrever, ó, raiz de 4 menos t ao quadrado. E dá pra tirar a raiz. Aí a gente pode eliminar esse cara aqui, né? Ufa, eu tô achando que vai dar. Eu só não entendi de onde veio agora. Vai, tô fora. Esse aqui é da própria derivada. A derivada
a derivada da raiz de x, ele é 1 sobre 2 raiz de x. Ô, professor. Sim. Mas isso aqui é raiz. Porque aqui, esse x aqui, ele tem que ser visto como sendo um x na 1 meio. E aí, como é do polinômio, o polinômio ele desce o expoente, e aí o x fica x na 1 meio menos 1. Lembra? Ó, desce o expoente e subtrai 1. Lembrou disso? Tá. A derivada de 4 menos t ao quadrado é menos 2t? Sim. Ó, você baixa o 2 aqui. É igual a 14? tem que botar o limite. Ah, faltou um menos, né? Tá, obrigado. Obrigado. Aqui. Aqui com menos. E aqui esse cara só. Ótimo. É porque, isso que eu ia falar, se ele é menos, por que ele é ao quadrado se aquele outro é mais? Embaixo, mais uma vez embaixo. Esse tá mais. Embaixo. Isso. Aí ele tá positivo. É porque, na verdade, como eu troquei, assim fica mais fácil, né? De ver. Eu ia perguntar por que esse vai lá pro outro lado ao quadrado, se um é Tá. menos e o outro é mais. Eu vou fazer uma coisa aqui. Faz de novo isso. Não. Tá? Até aqui tudo bem. Até essa parte sim. Só foi tirada a derivada, né? Aqui então a gente tem menos 2t ao quadrado sobre 2 raiz de 4 menos t ao quadrado. Tá certo? E aí esse cara aqui eu vou passar para o outro lado como menos raiz de 4 menos t ao quadrado. Olha, esse cara aqui dá positivo e passa para lá negativo. Certo? Esse sinal aqui apareceu da derivada que a gente tinha esquecido. A gente errou. Eu errei, né? Essa é minha culpa. Vocês estão fazendo, mas eu errei. Hã? Por que agora eu preciso dois mais? Ah, esse quadrado aqui? Não, dois pra frente. Aqui já tinha dois. Aí isso. É porque eu cortou embaixo. Aqui eu tenho um T. Aqui eu tenho um T também. Ó, quadrado. Aqui eu tenho um 2. Aqui eu tenho 2. Aqui tem um 2, aqui eu tenho um 2, a raiz está aqui. Tá? Esse cara aqui foi para o outro lado, fica negativo. Só que daí eu posso multiplicar tudo por menos 1. Pessoal, eu vou seguir daqui. Por favor, quem não E o de entendeu, baixo aceita. continua positivo. De baixo continua positivo. Sim, não mudou. Tá? Pessoal, você tem KT vezes raiz de 4 menos t ao quadrado, né? Não, a função é f de t. Sim. Então a gente vai ter que fazer primeiro uma cadeia e depois fazer a do produto por fora. Não, eu faço a do produto e depois a cadeia. Ó, é o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui é a derivada desse aqui, ó. Ó, isso aqui é a derivada do lado. Ok? É o primeiro, ou seja, fica igual, vezes a derivada do segundo, que é isso aqui.